Sejam todos bem-vindos ao podcast Desvendando Chamados. E hoje eu estou aqui com o pastor Márcio e ele vai falar um pouco da história dele, do chamado dele, vai falar também do livro lindo e maravilhoso que ele escreveu. Ele já tem um outro no forno, que a gente pode dar um spoiler também, né? Já aproveita, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha para ajudar a transbordar essa obra na vida de todas as pessoas que precisam também estar aqui caminhando junto com a gente. Seja bem-vindo, pastor Márcio, e a palavra é toda tua, está contigo. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, Karen. Fico muito feliz de estar aqui no podcast Desvendando Chamados, né? Muito importante isso, porque traz para as pessoas que ainda não se descobriram no seu chamado, para que elas possam se encaixar na boa obra que Jesus já gerou para a gente. Então eu estou muito feliz também, gostaria de agradecer, porque se eu estou aqui hoje, Deus abençoou-me através de uma pessoa chamada Pedro Fleury Ramos. Não posso deixar de falar dele. E quero agradecer muito ao bispo Pedro Fleury Ramos, a sua esposa, a família, porque eles me acolheram no momento pior da minha vida. E hoje eu estou aqui, eu sei que eu sou um pastor Palavra Viva, mas a gente é um pastor do reino também e estar participando aqui desse podcast para mim é um sonho, né? Porque eu disse que uma semana atrás, antes de vir para cá, eu disse, Deus, eu queria participar de um podcast. E de repente você apareceu, então você foi uma enviada de Deus, eu fico muito feliz. Lindo demais, e é assim, a gente pede e quando a gente está na caminhada, Deus vem e abençoa, né? É lindo demais. Pastor, conta para nós como que tudo começou, como é que se desenrolou o teu chamado, como é que ele iniciou. Tu estava contando um pouquinho para mim de uma história lá dos teus 10 anos de idade. Sim. E como que se desenrolou até o dia de hoje, assim, como é que tudo aconteceu? Sim, primeiro eu venho de uma família muito complicada, que não tem Deus, não tem religião. Minha mãe buscava em várias coisas e ela foi buscar no candomblé, né? Então eu já tive experiências com o espiritual. Quando eu tinha 8 anos, a minha mãe, ela recebeu a entidade do Preto Velho e começou a conversar comigo com o Preto Velho. Imagina uma criança de 8 anos, o Preto Velho manifestado, e eu, naquele tempo, a minha tia já era cristã, a tia Marta, né, com a Fernanda, e já tinha me falado de Deus, e botei a mão na cabeça da minha mãe, eu falei, em nome de Jesus, vai embora. Quando eu vi, a minha mãe foi parar lá no centro da cidade, de Florianópolis, e voltou para casa. Depois ela disse, eu não sei onde eu estava, meu Deus. Nossa. Quando eu vi, eu estava no centro. 8 anos? 8 anos de idade. Também me lembro de uma parte de 8 anos, eu comecei a falar em línguas no meio da rua, que a gente buscava muito, era muito peralta, então a gente ficava com medo de apanhar do pai. E aí eu ficava, Deus me ajuda, Deus, que eu chegue lá e ele não esteja ainda, para que eu possa dormir. E comecei a falar em línguas no meio da rua, comecei tampar a boca porque eu não parava. 8 anos de idade. E não sabia o que era isso, o que estava acontecendo. Nada. E assim, e uma coisa forte, né, no meu coração vinha, eu quero ter uma família. Porque a minha era toda destruída e eu disse, eu quero ter uma família. Estruturada. Como é que eu faço para ter uma família? Com 8 anos? 8 anos. Nossa. Preocupado, passei vários traumas e aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou ter uma família? Então, nesse interino, né? De tempo, a minha tia, como eu tinha depressão desde pequeno, eu passei uma fase ruim da minha vida, tive uma parte de lá de trás, de ter um trauma. A partir desse trauma a gente foi ficando ruim e eu já era hiperativo e ansioso de pequeno. A minha família não via isso, não via na medicina, minha mãe não tinha essa capacidade de me levar a um médico, e isso foi evoluindo para várias patologias. Eles não entendiam, não né? Entendiam. Lá atrás era muito difícil. Eles não tiveram, por exemplo, o conhecimento e
as informações até que nós, hoje, graças a Deus, a gente está em outra época, né? E assim também eu vejo também assim, né? Hoje eu costumo falar isso porque também aprendi com o nosso líder. Ele sempre fala assim, eu não consigo dar para uma pessoa aquilo que eu não recebi. Então, se eles também não receberam cura na vida deles, eles não têm como procurar para o filho cura. Não entendem. Porque eles não entendem que tem cura para isso. Eles entendem que o Márcio é um bagunceiro e não vê hiperatividade. O meu pai muitas vezes me chamou de vagabundo porque eu estava deitado na cama com depressão e ele não sabia disso. Eu fui saber depois, mais tarde, que um dos irmãos dele chamava ele assim. E ele replicou. E replicou. E aí foi onde começou o meu processo, porque o Bispo Flori se tornou um pai para mim, porque eu sempre buscava um pai em algum lugar. Quantos anos quando tu conheceu o Bispo Flori? Eu tinha 27. 27 anos. São 52, são 25 anos. Então, e esse trajeto todo dos teus 10 anos até chegar no Bispo Flori, teve esses episódios ali? Meu Deus, horríveis. Teve uma vez que eu fui usar droga e não, por exemplo, maconha, não fazia efeito em mim. Aí teve um rapaz que morava num bairro lá próximo do Rio Tavares. Ele me trouxe a droga com haxixe, fumar, despertou, né? A síndrome do pânico. Eu fiquei vários anos, fui para o exército com pânico. É porque a droga, ela afeta, não só como a droga, como a bebida alcoólica também, todo o sistema nervoso central, ele entra em colapso, ele desalinha, né? E eu não gostava de querer usar droga, porque eu usei 5 vezes maconha e umas 4 vezes cocaína, mas é que eu tinha um tio que eu gostava muito, sabe, aquela coisa de referência. Da falta do paterno. Ele era minha referência, um cara super esportivo, um cara que se dava bem. Então aí ele usava cocaína, ele me levou um dia para usar cocaína, me lembro que eu cheirei, ficou aqui no meu nariz, e eu disse, não senti nada. Ele falou assim, não, cafunga. Aí aquilo me tomou, meu braço... Perdeu a força. Não, ele se movimentava sem que eu pensasse. Sozinho. E eu chegava, naquela época a gente ia em bailes, né? Fui num baile lá, eu queria enfrentar um gigante que era o cara que era o segurança. E eu disse, aí o meu tio, aí ele já viu que não tinha dar mais para mim, mas eu comecei a perceber que eu já não tinha muita juízo, então eu não deveria usar droga, nem álcool, nada. Então havia um temor no meu coração de não usar isso para mim não perder a minha consciência e me tornar alguém que eu não gostaria que me tornasse, né? Apesar de várias coisas que eu vivi, né? Então aí, o que aconteceu? A minha tia, eu creio que foi Deus, porque eu tenho 5 irmãos. Ela ia na minha casa só para me buscar. Nossa. Eu falei, porque eu morei com ela, né? E ela era cristã. É a mãe da Fernanda. Até eu contei o episódio, né? Que eu vi isso, né? Na casa da minha tia, então, e até ela não viu, quem viu foi eu. Meu tio recebeu uma possessão, ele ficou com os olhos, né, brancos, espumando pela boca. E aí ele estava com uma faca querendo tirar a vida da minha prima, porque foi vários episódios. A minha prima tinha um chamado dela muito grande, e aí ele foi com a faca e a minha tia, onde entrava o quarto dela, tinha a porta, né, a forra. E eu me lembro que a minha tia botou a mão ali e falou assim, Senhor, em nome de Jesus, eu estou ungindo essa forra. Ele não vai passar daqui, porque eu acredito no teu poder. Quando meu tio foi entrar e chegou naquele parâmetro da porta ali, que como se tivesse uma porta, sim, ele foi jogado 2 metros para trás. Nossa. A faca foi longe, ele acordou, né? Hoje meu tio é cristão. Olha que lindo. Para a alegria de Deus. Olha, a força e o poder de Deus não derruba qualquer obra de Satanás, né? Vamos dizer assim. E muito usado, meu tio foi usado quando agora com 2 anos que eu estava depressivo, 2 anos e meio atrás, porque um dia que eu ia entregar minha vida, porque já não aguentava mais, e ele ligou para mim naquele momento, dizendo que o Espírito Santo disse para mim assim, se gruda no Bispo Flori e vai passear com a tua família. Vai viver. Vai viver. Isso é bem a expressão que ele falou. E eu tinha entregado para minha esposa já o cartão, tal, chamei ela correndo, ela, o que foi? Daqui de volta. Daqui de volta, porque... Deus me acordou. Deus me acordou. Eu estava no quarto, né, 2 anos trancado, e eu tive uma palavra profética de uma moça chamada Ana, que ela me viu dentro de um quarto onde se tinha uma grade. E eu falei, meu Deus, você é preso? E ela via uma escrivaninha,
via uma luz, como um abajur, e era o abajur que eu tenho, e eu com a Bíblia, e eu escrevendo. E ela disse, ó pastor, tem livro? E nesse mesmo, porque ela era de Canasvieiras, em Canasvieiras também a Juliana, que é pastora, é uma mulher do Oziel, ela abriu o guarda-roupa dela para arrumar as coisas e tinha um livro numa parte assim, quando ela puxava o livro estava escrito Márcio Madaloni, como está escrito hoje. Ah, olha só. Então, e aí eu falei, caraca, velho, mas o que tem a ver com o livro? Porque o profeta Amaro, ele disse assim, ó, tu tens a ver com o livro, tá? Porque eu te vi num lugar alto, pregando a palavra, e tinha vários livros, tu tem a ver com o livro, te vira. Falei, dá teu jeito. Dá teu jeito. Eu falei, mas meu Deus, cara. E lá, e nisso aí, eu li acho que umas 7, 8 Bíblias, porque fiquei 2 anos trancado, todo dia era assim, ó, a profeta Marta, que é uma mulher muito abençoada do nosso ministério, ela disse assim, ó, Márcio, tu tá tomando medicação, então é uma porção da medicação e uma porção de Deus todo dia. Nossa, e não pode parar. Não pode parar. E outra coisa, vive cada dia o seu dia. Porque, na verdade, Jesus fala isso pra gente, viver o presente. O que traz as nossas angústias, o que traz a nossa ansiedade é o futuro. É o futuro. O que traz a depressão é o passado. Isso. Foi o que Marta falou, Senhor, se tu tivesse vindo antes, mas eu sei que tu vai vir na ressurreição dos últimos dias, mas ela não falou do presente. Aí Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, estou aqui hoje. Vivinho. E hoje mesmo ele estará vivo. Ela não entendeu isso, nem Maria também, porque não se entendia o Jesus do presente. Que lindo. É muito lindo o que o pastor Márcio está falando para nós, e tem um ponto, um gancho, pastor, que eu quero pegar para falar, que é sobre o quanto Satanás nos ataca pela mente. Sim. E aí, quando a gente escuta o discurso do pastor Márcio aqui, das depressões, dos ataques, das pessoas sendo usadas como fantoche de Satanás. Sim. Para manipular, destruir vida, além de se autodestruir, sim, ainda destruir outras vidas. Sim, sim. Porque, vamos supor, qualquer atitude errada tua impactaria na vida da tua esposa, sim, da tua filha. Então, nós precisamos estar muito atentos. Sim, sim. Muito atentos, porque a maior arma de ataque de Satanás é na nossa mente. Sim. Por isso que Jesus, no deserto, ao sim, final dos 40 dias, ele foi tentado. Sim. Pela mente. Ele estava na sua fraqueza, porque ele estava 40 dias e 40 noites no jejum. E ali ele foi atacado. E o que fez ele, por isso que eu digo a importância de estudar as escrituras sagradas. Sim. O que fez ele se defender? A palavra. A palavra pura. Não teve misticismo. Ele não usou sal grosso, ele não usou incenso, ele não acendeu vela. Ele só orou, jejuou e estudou as escrituras. É porque nós temos mania de ler textos sem contexto e sem prefácio, para frente e para trás, né? De pegar textos, por exemplo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o texto não se iniciou assim. Paulo disse assim, ó, aprendi a viver com fome e ter muito, honrado e desonrado. Em tudo e em todas as coisas aprendi a viver contente. Aí agora que ele vai soltar o posso todas as coisas. Qual é esse posso todas as coisas? Posso viver com pouco? Aí todo mundo usa isso como um grito de guerra. Tipo, eu vou vencer porque eu posso todas as coisas. Não é assim. Paulo não falou isso. Paulo disse o seguinte, ó, quando eu estava sem nada, eu podia. Quando eu fui humilhado, eu podia. Quando eu fui honrado, eu podia. E isso não me tirou do centro de Cristo, porque eu aprendi a viver contente nos dois ambientes. Então ele estava dizendo o seguinte, se ele me chamar de bonito ou de feio, isso não vai mudar quem eu sou em Cristo. Ou pobre ou rico, eu tô grato, independente da situação que eu tô vivendo. Sim, sim, sim. Então isso é maravilhoso, porque quando tu começa a perceber essas coisas, por exemplo, tu falou ali das escrituras, Deus um dia falou comigo, porque o importante hoje do crente, do cristão, é ele saber que quando ele recebe Jesus, ele tem o Espírito Santo. E as pessoas, meu Deus do céu, Jesus. Como é o nome do seu marido, Karen? Messalas.
Messalas. Imagina tu começá-las 30 dias dentro de casa e não soltar uma palavra para ele. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Todo dia. Todo dia. E o cara fica meses sem falar com ele. Sendo que ele foi enviado para Jesus para ser o nosso colaborador, o nosso paráclito, para nos ajudar a enfrentar, porque ele sabia que sozinhos não ia ser fácil. E o preço foi altíssimo para ele conquistar isso para nós. Para nós, foi preço de sangue. É o preço de sangue. E aí, hoje tu tem o Espírito Santo, tu não conversa com ele. Agora, as minhas maiores conquistas que eu vejo e bênçãos vieram da fala do Espírito Santo. Por exemplo, um dia eu estava ali e estava enfrentando dificuldades, né? Porque a gente fica falando, a gente se apega muito àquela coisa assim, ó, no mundo tereis aflição. Só que a pessoa é tão pessimista e ela é tão kamikaze de Cristo que ela gosta de se matar a si mesma, ela gosta de automutilação, né? Gosta de se fraudar, gosta de se deixar ser abatida, que quando Deus me mostrou Isaías 54, versículo 17, ele me mostrou algo muito forte ali, porque ali tem um texto que a gente só comenta uma parte. A gente fala assim, ó, toda arma forjada contra nós não prosperará. E tu só fica nessa parte. Mas a palavra não termina aí. A Bíblia diz assim, ó, e toda língua que for contra mim em juízo, eu a condenarei. Essa é a herança dos seus filhos. Ele está dizendo o seguinte, ó, se Satanás for me acusar diante de Deus, se alguma coisa for me acusar diante de Deus, porque essa palavra de Isaías já é para hoje, para o tempo de hoje, depois de 2000 anos de Cristo ter morrido por mim, e eu entender a palavra, ele levou sobre meus pecados, então alguém está me acusando, alguém está fazendo alguma coisa contra mim, eu conheço a palavra. Então quando eu vou diante de juiz, que é Deus, eu tenho um advogado, e eu sei da palavra, então eu chego diante de juiz e digo, ó, está vindo na minha mente acusação, está vindo na minha mente, mas a palavra fala lá em Romanos 8, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sei da palavra, e isso na mesma hora sai da tua mente. Eu aprendi isso em Ageu 2. É a maior arma, né? Maior arma. Ageu 2, ele tem no 15, no 18, numa versão que eu vi, ele diz assim, ó, reconsiderai. E Jesus falou assim, ó, eu quero que tu pegue essa palavra, reconsiderar. Toda vida que viu uma palavra, como diz Salmo 91, setas de dias e de noite, na tua mente, você tem poder de reconsiderar em mim. Nossa, que eu estou diante de um prédio, a altura vem na minha mente, porque eu também tinha isso, medo de altura, mas ela me provocava a querer enfrentar o medo, então se joga, vinha na minha mente. Nossa. Entenda isso, se joga. Agora, eu vou viver do meu pensamento ou daquilo que eu creio? Mas a palavra de Cristo diz, eu te dou vida e vida com abundância. Como eu vou me jogar? O diabo levou Jesus para o pináculo e disse, se joga daqui. Sabe o que ia acontecer? Jesus ia se suicidar. Sim. E o que aconteceria? Todo o plano de salvação, tchuft. Tanto é que ele disse, então vou tentar o Senhor, meu Deus. Eu não vou fazer uma coisa que ele não mandou eu fazer. E é muito lindo porque ele diz, está escrito nas Escrituras. Ele sempre vai para as Escrituras. Sempre vai. E ele, né, puxa, fala de Escritura, ele é o verbo. Ele mesmo é a palavra. E essa é nossa arma para todo esse tsunami de ataque de Satanás na nossa mente, causando depressão, suicídio. Desgosto pela vida, não estando feliz pela vida que tem, então está sempre querendo mais. Instagram, mais, né? Tu vai ver, tu vê a pessoa lá na França, tu vê a pessoa não sei aonde, a pessoa está toda destruída e está botando um sorriso, até que tem um pastor amigo meu que eu brinquei com ele, que eu disse, pô, eu vejo tu às vezes meio ruim, mas tu tá sempre sorrindo, eu já sei qual é o teu segredo, tu bota o teu dente sobre o teu lábio, tá sempre assim. Adorei. Aí quer dizer, poxa, as pessoas precisam entender que nós que pregamos a palavra, nós não somos de ferro. Não, e assim, ó, são os mais atacados. Os mais atacados porque eles estão levando a palavra.
Então, por que que Jesus não foi atacado por nada no deserto? E assim, Não, ó, né? e assim, Paulo falou das suas fraquezas. Jesus expôs a sua vergonha e fraqueza na cruz. Por que que nós que pregamos, eu sempre falo isso para alguns que às vezes estão no meu redor e eu posso trabalhar com eles. Eu digo, nunca diga você, fala nós. Porque a palavra nunca chega para eles, Para todo chega mundo. primeiro para mim. Se ela não me encher e transbordar, porque eu só posso pregar a palavra se ela transbordar em mim. Porque senão é mentira. Porque a Bíblia diz, Jesus falava com o que tinha autoridade. Por quê? Porque ele era santo. Ele falava de santidade. Então como é que eu vou falar de uma coisa que eu não tenho domínio? Então o Márcio Mandaloni, com 27 anos, ele veio se entregar para Jesus porque tinha uma faca em cima de uma pia, depressão profunda daquela que esgota todas as energias. Com 27 anos, Márcio. 27 anos. Foi aonde entrou Deus na tua vida e mudou a história. Porque 10 vezes, em 10 anos, eu fui para a igreja, minha tia me chamou. Mas eu não tinha um equilíbrio mental, porque passava muito tempo com crise de depressões. Inclusive, dentro da igreja, várias vezes passei por depressões. Essa última agora, do pânico. Até o Senhor falar comigo assim, ó, ei, eu preciso de ti. Aí eu disse, Senhor, mas eu tenho passado essa depressão, mas eu preciso de ti, que tu aprenda a sair da onde você está, ensinando para as pessoas o caminho das pedras, como sair. Enquanto isso não acontecer, Márcio, não porque eu não gosto de ti e não te amo, mas é porque é o projeto que eu tenho para ti. Porque esse sofrimento teu nunca vai passar de um nível, sempre haverá um escape. Tu precisava aprender, olha que lindo que o pastor está contando para nós aqui, Deus revelando para ele que ele precisava mentalmente aprender o caminho de sair desses ataques. Para poder ajudar outras pessoas. Para poder mostrar esse caminho lindo de como sair. Então a gente não entende as forjas, né? Não entende divinas. As forjas divinas são estranhas, a gente não entende. Sim. Mas elas são de sabedoria divina, né? Sim, sim. Quando tu falou forjas ali, também me lembrei dos três que estavam lá dentro da fornalha. Eles estavam passando uma forja na vida dele, porque Daniel era mais experiente. Os três eram mais novinhos. Mas eles tinham que passar algo forte. E naquele dia Daniel não estava com eles. E eles se manteram firmes diante do rei. E eles, como eram novos, provocaram o rei. Daniel era gracioso. Eles já eram fogo na puro, roupa. na roupa. Eles não sabiam tratar um rei. Tanto é que quando o rei diz assim, eu quero saber se agora se o teu Deus vai te livrar ou não. Se o nosso Deus quiser livrar, pode. Se não quiser, não pode. Ele enfureceu o rei, que o rei mandou 7 vezes mais acender. Se fosse Daniel, ele dizia, rei, o meu Deus é um Deus abençoado. Se ele quiser, ele pode. Se ele não quiser, também a gente não aceita. E porque ele trabalhou com os reis Dário e outros, pode ver que o Dário ficou tão apaixonado por ele que ele bota lá na cova do leão e vai dizer, Daniel, o rei que tu serves, te deixou vivo. Ele, rei, vive o Senhor. Cara, ele era gracioso demais. Lindo então demais. Esses caras precisavam ser trabalhados. Quando eles foram colocados dentro da fornalha, Jesus já estava ali, porque lá ele já tinha apertado o botão aqui na terra, lá no céu deu aquele pum, pum, homens com fé, porque a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar, mas se agrada a Deus ele fica feliz, e a alegria dele se torna o quê? Minha força. Ele deve ter dito para os anjos assim, vocês ficam aqui, vocês não vão descer não, tá? Quem vai sou eu sozinho. Nossa, lindo porque demais. Porque foi algo muito profundo, foram 3 pessoas falando a mesma coisa. Que lindo unânimes. demais. E lindo quando ele demais. chegou lá, porque a mesma chama da sarça está dentro da fornalha. E a chama da sarça, o que aconteceu com a sarça? Ela não se consumiu. Então, quando eles foram jogados, Jesus já estava com o fogo dos espirituais, porque os carnais foram queimados, os soldados foram queimados com fogo. Que fogo foi esse? Não o da sarça, o fogo da fornalha. Então, a carne se queima nesse fogo da fornalha,
Mas no da sarça, não. Ela é santificada. É. Tira a um sandália dos fogo teus pés, santo. que aqui é lugar santo. Márcio, lindo demais. Então, com 27 anos, 27 tu anos. já estava casado? Não. Nada, solteiro. Tinha tido namoradas e naquela época a gente... eu com um monte de medo de ter pego doença, porque né, acabei não me precavendo com relacionamentos que eu tive. Pensei que tinha engravidado uma pessoa. Tava no mundo. No mundo. No mundaço, assim. Durava 7 meses, porque eu tinha bipolaridade, né? Uhum. E aí... E também tinha ansiedade. E até bipolaridade fui curado, incrivelmente. Um dia fiquei revoltado, porque eu saí do púlpito que eu estava pregando, e uma pessoa falou para mim assim, ó, tu prega bem, mas tu é bipolar, né? Aí eu falei, ele me deu um choque ruim. E eu fui pro meu quarto, eu morei na igreja 7 anos, em 2 igrejas nossas. Na sede eu morei 4 anos, lá dentro da casa, igual Samuel. E aí eu ouvia muito Deus. E aí morava sozinho. E aí eu liguei para a pastora Marta. Falei, pastora Marta, eu estou inconformado. Eu não quero ser mais bipolar. Me ajuda, ora por mim, para que eu seja curado. Que a palavra fala assim, né? Em Romanos 12, às vezes as pessoas não entendem. Não vos conformeis. Se ele está dizendo para não se conformar, ele está dizendo para dizer assim, ó, seja inconformado. Continue pedindo até curar. Seja inconformado, não aceite. Porque o crente diz, aceita tal coisa. Eu não uso aceitação, a palavra. Eu uso reconhecimento. Eu reconheço que eu tenho algo, mas eu deixo a porta aberta para que Jesus possa me curar. Quando eu aceito, eu tampo áreas da minha vida para que Deus não derrame ali. Porque ele não vai invadir. Ele é um educado, cavalheiro. Ele diz que ele está à porta e bate, ele não vai arrombar a tua porta. Se tu não abrir por dentro, então, quando eu aceito, por exemplo, isso aqui é um copo, é o meu coração, eu aceito, eu estou colocando uma pedra dizendo, ei, não quero que tu trabalhes aqui. Quando eu reconheço, eu deixo aberto para ele chegar e eu reconheço que eu tenho isso, Senhor, mas eu também reconheço que tu podes fazer. Eu reconheço que tu podes transformar, como está lá em Lucas capítulo 1, versículo 37. Não haverá impossíveis para todas as tuas promessas. Lindo demais. E aí começa a ver o agir de Deus. E o agir de Deus começa onde? Quando eu identifico que o Espírito Santo está dentro de mim, ele é uma pessoa. Que ele precisa de conversa também, como eu preciso. Eu tenho a minha esposa e ela é muito maravilhosa. Deus me deu ela quando eu estava... Porque o Bispo Florilho chegou um dia na minha vida, porque eu mal tinha entrado na igreja, cheio de inseguranças. Falei, Deus, se ele é um homem de Deus, ele vai olhar para mim e vai dizer que eu sou um homem de Deus também. Pois ele parou a pregação, olhou para mim e falou, tu és um homem de Deus. Eu falei, meu Deus. Que é isso? Porque o homem ainda é, né? Raio-X, ele chega e... minto, ele é ultrassom. Ele avançou. Cara, velho, ele ali... Então ele tem esse dom na vida dele que passa para todos nós que somos discípulos, nós temos também isso, o Bispo Sérgio tem, outros nossos pastores têm isso, que é um dom de revelação, né? Então eu estava cantando no louvor, né? Porque eu disse, meu Deus, só que eu odiava cantar no louvor, porque é o seguinte, eles tinham como o Marcelo falou, eu não sou um cara de ficar dentro do lugar trancado, eu sou de ir para fora. Uhum. Aqui hoje estou muito feliz de estar aqui. Eu saí da igreja, e vim para cá, estou conversando contigo, sai coisas boas do reino nesse momento. E aí eu estava lá e os caras estavam lá ensaiando, vim 4 horas da tarde, eu disse, meu Deus, que gente chata, vem 4 horas da tarde para ensaiar até às 7 horas, para depois começar o culto. Disse, aí não é para mim, velho. Aí o bispo já tinha dado uma palavra para mim, porque eu estava cantando lá atrás no louvor, ele fez assim, ó. E ele franziu a testa, eu falei, tô no lugar errado. Ele vai vir falar uma palavra pra mim, meu Deus. Aí eu tava lá atrás, eu era o último, assim, mandou abrir, parecia até o mar vermelho se abrindo. Aí só apareceu eu e ele olhou pra mim e falou assim, ó, Deus vai te usar, tu vai ser um pregador cheio da unção e do poder. Olha só que palavra forte, né? Forte. Aí eu falei, Aí
Aí tinha o Joel Ferreira, que foi um dos pais na fé dele, assim. Eu disse, esse homem já tinha uma idade e ele era muito evangelista, teve um filme dele e tudo, maravilhoso. Eu disse, eu vou lá perguntar para ele o que é ser um homem cheio da unção do poder. Aí eu cheguei perto do pastor Joel Ferreira, esperando ele dar aquele textão, ele dar aquelas informações maravilhosas para que eu pudesse, né, já começar a me engajar. E ele olhou para mim e falou assim, eu falei, pastor Joel Ferreira, o que faz do homem ser cheio da unção e do poder? Ele disse para mim, prega para uma pessoa como se fosse para 1000 pessoas. Que lindo! E é verdade, né? E aí teve um episódio na nossa igreja, que nós tínhamos uma igreja no local, e o pastor não tinha chego ainda, mas já tinha começado o culto, e eu fui pregar. E eu pregava com eloquência, alto. O pastor veio correndo com a esposa, a igreja está cheia, a igreja está cheia, a igreja está cheia. Quando chegou lá só tinha uma pessoa. E ele ficou louco, porque ele falou, como é que esse cara está pregando assim com essa louqueza para uma pessoa? E ele foi falar isso para o bispo, pois é, por isso que a tua igreja está vazia. E aí isso sempre me tomou meu coração. Em Canas Vieiras, quando tivemos um tempo lá, na manhã, nós tínhamos 2 pessoas. A Nani e o seu Rubens. Um casal muito querido, gaúcho daquele do dedo destroncado, que falava mesmo para fora as verdades de um jeito duro, mas eu gostava porque eles eram verdadeiros. E o pessoal que eu trazia para fazer o louvor dizia, pastor, só vem 2 pessoas de manhã, pastor. Aí eu disse, mas eles só podem vir de manhã. E nós vamos ter 50. E eu comecei profetizando, porque o bispo me ensinou assim, ossos secos. Comecei a profetizar. Chegou um momento que a gente teve 50 pessoas de manhã e 130 à noite. Que lindo. Num lugar muito pequeno. E hoje nós temos uma igreja gigantesca lá em Canas Vieiras, né? Eu frequento lá. Com o bispo Duda, passou o pastor Marcos, passou o pastor, esqueci o nome do outro pastor que passou, mas assim... O Tiago. Tiago, foi muito maravilhoso, assim. Então ali aconteceu coisas maravilhosas. Então com 27 anos, eu com aquela faca ali, eu tive que ir correndo, eu estava no banheiro tomando banho, porque o banho assim me dava um alívio, era eu na televisão com pornografia. Então eu cheguei e estava no chão de joelho e falei, Senhor, se tu existes, eu não quero mais viver isso aqui. A minha tia já falou tanto para mim de ti, mas agora não é pela vontade dela, agora é pela minha. Eu quero ir lá, ligar para ela para me buscar. E eu dei um salto, o Senhor me fez dar um salto e me colocou de pé e eu fiquei forte. Nossa. Eu disse, ué, isso aqui não tinha em mim? E eu fui lá ligar para ela no orelhão, né? Aquelas fichinhas de orelhão. Aí falei, tia, vem. E ela me levou no sul da ilha, como eu disse lá, no sul da ilha eu recebi Jesus. Quando eu recebi Jesus, o pastor que estava lá, que era o bispo Wilson, falou assim, ó, chega na tua casa, ela passou na época, e unge a tua casa e fala coisas boas. Eu cheguei em casa fazendo isso e a televisão, ela ficava numa cadeira que era apoiada para trás, para ter mais segurança. E aí eu fui falar, olha como a palavra tem poder, né? Eu falei assim, ainda bem que eu tenho essa televisão, porque senão eu já estava morto. E fui dormir. Quando eu acordei no outro dia, eu me vi fora do corpo, falei, bah, e eu me vi assim, ó, um cheiro ruim, podre ali assim, sabe? E a televisão que estava aqui, o diabo falou algo na minha vida assim, eu vou te matar. E a televisão saiu da onde ela estava, ela suspendeu-se e caiu no chão assim, ó, pau. Nossa. Pau. Porque eu tinha dito que a TV que era tudo, né? E a TV era da minha irmã, meu Deus, queria me matar. E aquela TV, eu vi isso, ela não caiu da cadeira. E foi um sonho que depois aconteceu, quando a TV chegou a cair no chão? Caiu! Nossa. Aí eu vi, opa, tem uma ação aqui bem maligna, que eu não estava percebendo, porque não tinha noção do reino. Sim. Mas quando eu fui escutar a primeira vez a palavra entrou, já gerou fé. Falei, opa, tem coisa aqui. Aí o que eu fazia, mesmo depressivo, eu ia para a igreja de pé, 4 quilômetros. Chegava na igreja, aí já logo me colocaram no louvor para tocar um batuque. Tinha um daqueles de tipo de centro espírita, um batuque. Então eu tinha um pastor, o bispo, que hoje é bispo David, a gente cantava muito aquelas músicas
Eu quero é Deus. Todo dia, toda hora. E aí eu fazia parte do batuque, aquela igreja que era de madeira, fazia assim, ó. Aí eu me lembro que eu tocando aquilo, eu falei, e a minha mão se cortava toda, que ela era cheia de ferrinho, mas eu ficava muito maravilhado, e eu não tinha me livrado das coisas ainda. Eu subi no púlpito e disse, Deus, como é que tu quer me usar, Senhor? Isso, eu já te perdoei, cara, para de se condenar, bicho. Eu sei que tu errou aqui agora, mas vai lá que eu tô te usando. Deixa que eu vou fazer a forja, deixa que eu vou te purificar, deixa que eu vou te abençoar. Não te preocupa, porque como eu ganhei meu irmão também para Jesus, um dia o Senhor falou assim comigo, assim, ó, eu vou te dar uma tática para te ganhar teu irmão. Churrasco de gaúcho. Costela de gaúcho. Eu falei, ué, que costela de gaúcho é essa? Deixa que o fogo, que sou eu, toco na parte dura da carne, que é o osso. Te preocupa em jogar sal. Nossa, que lindo. Porque sal dá sede. Quanto mais sede eu tenho, mais vontade de beber. Foi isso que eu fiz com meu irmão. E eu não me preocupei que ele tomava bebida, que ele fumava um cigarro. Eu me meti no meio daquilo, eu com rinite. E pregando para o meu irmão ele aceitou Jesus. Hoje ele está com câncer, está se tratando. Depois daqui eu vou passar ali no HU, vou visitar ele ali, mas continua firme. É isso aí. Crendo em Cristo. E ele veio dos Estados Unidos por isso. Então o meu começar no Evangelho foi vir para dentro da igreja, morar dentro da igreja. E eu queria pregar, porque o bispo me deu a palavra. Para quem que eu pregava? Para crente. Eles ficavam doidos para pregar para gente na rua, mas eu tinha medo de sair para a rua, então eu pregava para crente. E Deus começava a me dar revelação, e o Márcio é conhecido na mensagem, que a gente não fala revelação, a gente fala iluminação. O Espírito Santo é como se fosse uma lanterna daquela, ou um holofote que chega na palavra quando tu está lendo, e ele te mostra, como me mostrou no texto de Emaús ali, né? Que eles estavam sendo tocados e queimava, ardia dentro deles, que eles convidaram Jesus para dentro da casa. E a gente muitas vezes pensa, né? Foi eles que tomaram uma iniciativa. Não, Jesus já estava fazendo, porque Emaús é fonte quente, já estava aquecendo a fonte deles. Então eles começaram a tirar a tristeza, porque Jesus não tinha ressuscitado. Então o chamado, né? Desvendando o chamado, eu vinha vindo e eu sabia, porque o profeta Amaro falou assim, tu não fica dentro, cara. Porque se tu ficar trancado dentro de algo, tu morre. O teu lugar é lá fora. Às vezes vão até te chamar de preguiçoso ou até de uma palavra pior do que isso, né? De chamar tipo desocupado. Tá lá desocupado conversando com uma pessoa. Mas eles não sabem que aquela pessoa que tu está conversando, o Espírito Santo está trabalhando com elas. E é lindo demais. A gente não tem dimensão do que está acontecendo no espiritual com o que está saindo da nossa boca. A nossa mente humana, né? Ela é extremamente limitada. Sim. Mas o poder do agir de Deus através do Espírito Santo expande, transcende a nossa capacidade humana, né? Sim, sim. Pastor, lindo demais, essa conversa tá linda, tá gostosa, eu tô aqui, eu ficaria o dia inteiro aqui. Sim. Mas eu queria te pedir para deixar, com toda essa tua caminhada, esses teus desafios, tu passou por muitas coisas, né? Depressão, eu sei que tu passou por câncer também, né? E pelo que eu calculei ali, tu tá com 52 anos, tu se converteu mais ou menos com 27, é uma caminhada de quase 24, 25 anos. Sim. Que mensagem tu deixaria para quem está nos ouvindo? Qual é a tua mensagem para a pessoa que está sendo chamada e não está querendo aceitar? Porque é uma entrega, a gente sabe que é uma entrega. A gente vai viver mais pelo Espírito e não pelas coisas da carne. A gente sabe disso. Qual é a tua mensagem? Diante de tudo isso, tu passou muitos desafios, até desafiando a tua fé. Né? Passando pelo câncer ali. Peraí, eu sirvo tanto, faço tanto, tô tanto aqui e agora eu tô desse jeito, tô doente, porque isso é humano. É humano. E as pessoas, como o pastor Marcelo falou, né? Tem a colocar aqui, tem um texto que diz, todas as coisas cooperam. E aí eu peguei uma versão que dizia, juntamente, para o bem daqueles que ele ama.
Então, o bem e o mal. Eu estou passando algo mal, ele vai trazer o bem para cooperar. Para estar em comunhão, né? Para estar em comunhão. Isso aí. Para que esse livro, né, que é o Corações Alinhados, pudesse ter saído. Porque eu vi várias pessoas. Teve uma moça que veio dar um testemunho, pastor, eu estava depressivo, fui para a praia, é um livro de 100 páginas, 2 horas eu li ele, quando eu fui ver, a depressão tinha ido embora. Olha só. O Espírito Santo usou. Preencheu ela. Preencheu ela com um sorriso desse tamanho, na igreja não entendia o que era. Falei, o que foi? Pastor, eu li o livro do Senhor. Porque nesse livro aqui está Samuel. E eu me via como Samuel. Samuel já era mais velho. Eu já achava que eu já não tinha mais. Mas Jesus não abandonou Samuel. Mesmo ele tendo pena de Saul, mesmo ele tendo se envolvido emocionalmente com Saul, Deus podia ter pego um profeta novo. Deus disse, Samuel é meu amigo. Samuel é meu filho. É com ele que vai começar um reino que vai ser conhecido no mundo inteiro, o reino de Davi. Então quem vai ungir ele vai ser todo, mas eu estou com medo. Diz que tu vais sacrificar, porque a nossa base da nossa fé está no sacrifício de Cristo. Então ele foi lá para sacrificar o rei, Davi. Então Davi significa o amor de Deus. Enquanto o amor de Deus não chegar, você não pode sair de onde você está. E para terminar, como você quis me dizer, todo momento que você viu esse podcast, né, de tudo que nós falamos muito de 2 pessoas, Jesus e o Espírito Santo. Então, eu quero te convidar a fazer um dia o que eu fiz. Eu sou evangelista, não dá para não fazer isso. Eu quero te convidar para você dar uma oportunidade para que Jesus entre no teu coração. Para que uma pessoa chamada Espírito Santo, no momento que você receber Jesus, ela possa habitar em ti. E eu tenho certeza que a partir do momento que ela habitar no teu coração e você começar a se relacionar com ela, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Espírito Santo não veio para glorificar ele. Nós estamos no tempo da dispensação do Espírito. Ele veio para glorificar o nome de Jesus. E a presença de Jesus em nós é tudo o que nós precisamos. Sem a presença dele, não somos nada. A nossa família não tem valor. A nossa família não tem propósito. A nossa vida não tem propósito. E Karen, durante toda essa nossa conversa, o que mais nós falamos foi da presença do Espírito. Então, para você que está em casa, por favor, você que é crente, eu peço por favor, por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você e você está passando muitos momentos difíceis e você não reconhece Ele. Ele é uma pessoa. Por favor, eu faço esse apelo. Quero deixar isso para você. Chama a presença do Espírito. Conversa com Ele, porque tem momentos que você não vai conseguir orar, mas Ele, com gemidos inexprimíveis, vai orar por ti, porque você não sabe como orar. Então eu faço esse apelo. Eu cheguei até aqui porque Ele me trouxe, através do nome poderoso de Jesus, através das pessoas que Jesus colocou do meu lado, como o Bispo Pedro Flori Ramos, Bispo Suzy, Tiago, Lucas, toda a sua parentela, através da minha esposa, que é uma mulher prudente, uma mulher de Provérbios 31, maravilhosa, através da minha filha, através das muitas pessoas que me apoiam, que chegam em momentos difíceis na minha vida e são encorajadoras, e principalmente pela pessoa do Espírito, porque se ninguém me apoiar, Ele continua me apoiando e eu posso prosseguir. E tem uma frase que Jesus deixou para mim para esse tempo e eu quero deixar para você, porque é preciso, tá? Nós estamos chegando próximos dos tempos dos finais. Ainda nós estamos no tempo dos campos estão brancos. Fale de Jesus porque todo mundo está com a sede. Ontem uma pessoa onde eu estava fazendo musculação, ele disse, eu vou na tua igreja. Não falei nada para ele. Só a tua presença Só a respondeu. presença. Então assim, os campos estão brancos. Aproveite agora para ganhar muitas vidas. Mas eu quero deixar algo para você muito profundo. Se encha de Jesus. Ele vai tornar você uma fonte. E o Evangelho, ele passa de nós. Ele vai
ele passa de mim, ele não fica em mim, ele vai através de mim. Eu sou um condutor, porque Jesus ele te ama e ele ama pessoas. Essa pessoa que você está condenando, porque muitas vezes a gente fala, Karen, essa pessoa me machuca, essa pessoa faz isso. A tendência da gente é sair, porque a gente não quer ser machucado. Mas essa pessoa que está sendo machucado, atrás dela tem um giro e um conteúdo de dor. E aí ela não sabe porque ela nunca teve amor, ela dá patada. Isso. É lindo demais, gente. Essa mensagem do pastor Márcio, com certeza, tocou no meu coração aqui, vai tocar no coração de muita gente. Deixa eu até pegar teu livro aqui. Sim. Deixa eu mostrar aqui o livro. Deixa eu mostrar aqui para essa câmera também. Esse livro eu já li, meu marido leu, é maravilhoso. Como é que a pessoa adquire esse livro aqui? Lá no meu @pastor Márcio Madaloni, que é no meu Instagram. O Raul vai colocar para nós ali no vídeo depois. Lá tem um link já na minha bio. Tá. Tá? Então clica no link lá, já consegue adquirir o livro. E eu sou pastor na igreja sede, né? Vou para as outras igrejas pregar, mas a minha base é sede, porque lá eu sirvo o bispo, eu sou secretário dele. Lá nós também temos o livro. Ou você entra em contato com o meu celular, que é 48 9911 07373. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, eu vou através dos correios, eu vou te enviar esse livro. Maravilha. E você pode chamar ele lá no direct, no Instagram também, e conversar com ele, trocar uma ideia com ele, ir lá conhecer a pregação dele, ver como é que é, conhecer a igreja lá que ele prega. Qual bairro que é a Palavra Viva? A Palavra Viva fica em Capoeiras, Florianópolis, na Avenida Governador Ivo Silveira, 2847. Você vai chegar ali do lado da Reunidas, onde tem o elevado, você vai ganhar um susto de ver uma igreja preta. Maravilha. Grande. Dentro dessa igreja preta tem várias pessoas com o coração limpos, gigantes. Eu frequento e é maravilhosa. É pura Bíblia. É a palavra nua e crua das Escrituras Sagradas. Não tem distorção. Pode. Cara, e posso fazer um convite? Claro. Gente, nós temos cultos lá. São quartas-feiras, 20 horas, domingo, 10 da manhã e 19 horas da noite. E tem um culto agora que o nosso bispo, ele chama de crente raiz. Ele diz que ele, como um arco, a gente puxa para trás, né? Tem essa pressão para trás. O bispo viu que há necessidade de voltar a ser raiz, porque uma graça sem ter oração, jejum, a base, ela se torna desgraça. Então o que acontece? Nós estamos voltando para o tempo que valorizamos a presença do Espírito. Então, segunda do fogo, gente, tá sendo maravilhoso. Eu tô ouvindo pessoas de 50, 67 anos dizer assim, meu Deus, bicho, chorando para ele. Meu Deus, voltou o primeiro amor. O amor primário. E a gente demais. Cantando, né? Celebrarei a ti, ó Deus, com o meu viver. Músicas lá atrás que fizeram parte da nossa base. Show de bola. Então, sem essa base não podemos existir. Então, eu faço esse convite. Vá em um dos nossos cultos, como também a Kari foi num dia, e hoje, graças a Deus, ela tá feliz lá. E é isso que a gente quer. Porque igreja não tem cerca. Não. Tem que ter um pasto bom. E assim, tem que estar por amor. Se tu tá buscando uma igreja por interesse, tu tá no caminho errado. Se tu tá buscando as escrituras para querer ser próspero, tu tá no caminho errado. É por amor. É por amor e só por amor e não por conveniência. E não é por homens, né, Karen? Porque assim, as pessoas hoje tem os desigrejados, vou terminar com isso. Os desigrejados, eu quero falar com essas pessoas, porque tem pessoas que estão indo para esse caminho. Elas vão numa igreja e hoje nós estamos numa geração Nutella. E a Nutella não é só para o pessoal dessa geração aqui, não. É para muitos adultos que querem a mãozinha na cabecinha, assim, alisando. Quando Deus também tem correção. Não estou falando de agressão. Eu não estou falando de uma pessoa ser agredida. Eu estou falando de uma pessoa ser corrigida. Corrigida em Deus Ele trazendo para si
forjando nele aquilo que ele precisa ser corrigido e novamente lançando ele para fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Cumprir o chamado dele. Só que esse trazer para ele é encharcado de amor. Então por isso que a Bíblia diz que aquele que é corrigido é porque ama. Que se deixa ser corrigido é porque é amado. As pessoas não estão sentindo mais amor. Elas querem, na sua carência, ser ouvidas e ser alisadas. E isso não traz nenhum efeito no reino. Só vai te fazer tu ir de igreja em igreja até chegar um momento que tu vai perceber que não existe igreja perfeita, porque se tiver, por favor, você não entre. Porque a igreja é feita de pessoas imperfeitas, mas que Jesus amou e levou todos os seus pecados. E agora, através deles, nós somos justiça de Deus em Cristo. Deus olha para mim, através de Jesus, e eu sou justiça dele, eu sou santo. Lindo demais. É isso aí. Gente, Márcio, pastor Márcio, quero te agradecer do fundo do coração pelo teu tempo, pela tua palavra, pela tua disponibilidade para nos ajudar nesse caminho que está sendo desafiador para todo mundo que está envolvido. E todo mundo com as agendas lotadas, ninguém quase tem tempo para nada. E por honra e glória do Senhor, você entregou o seu tempo hoje para essa obra que a gente está desde março. É algo muito novo, é um bebê ainda, mas é um bebê com muito amor em Cristo e nasceu porque Cristo quis. Então, é o meu chamado, um chamado que eu tive. Ezequiel 37, vai profetizar, tem só osso, vai nascer um exército. Daqui a pouco tempo, o Desvendando Chamados vai ser de grande proporção. Lindo. Porque a gente vê que tem pessoas aqui, como vocês não estão conseguindo aqui enxergar, mas tem alguém por trás da câmera aqui, como é que é o nome dele mesmo? Raul. O Raul. E desde que ele foi me buscar lá embaixo, ele veio com tanto amor me trazendo para cima, aqui é onde nós estamos, e acreditando tanto nesse projeto. Só cresce um projeto quando tem pessoas que acreditam. É verdade. Eu quero te agradecer, porque quando eu falei para Deus que eu queria ir num podcast, a pessoa que ouviu, como Samuel estava falando com Deus e disse, tem um filho, e Davi estava lá no campo também, na vertical, vocês dois estão na vertical ouvindo Deus. E isso é maravilhoso, porque aí traz para a horizontal para as pessoas. Então eu vim aqui hoje agradecido por tu ter me chamado para participar desse podcast. E eu estou muito feliz porque foi a mão de Deus, porque eu e o meu marido, a gente congrega na Palavra Viva de Canasvieiras, e nesse domingo de manhã, Deus disse para mim, hoje tu vai congregar na Palavra Viva dos ingleses. Nós nunca tínhamos ido. E eu não sabia o porquê que Deus estava pedindo para mim ir lá. E quando eu cheguei lá, eu já conhecia o pastor Márcio e a esposa dele, numa outra pregação que eu tinha tido a honra de participar. E aí, quando ele subiu no púlpito para começar a pregar, na hora o Espírito Santo me disse, olha quem está aqui e ele tu vai convidar para o teu podcast. Meu coração se encheu, transbordou, e logo depois o Espírito Santo também pediu para convidar o pastor Marcelo, que também vai sair o episódio dele, que estava lá também pregando, maravilhoso. Tava vendo. E é isso, gente, essa é a mão de Deus, quem caminha com Cristo vive o sobrenatural, caminha pela fé, mas é um sobrenatural diário, né, pastor Márcio? Diário. E a gente quer convidar vocês, vem participar dessa caminhada, dessa transformação, tem desafios, tem dificuldade, os problemas não vão sumir, mas você vai aprender a enfrentá-los porque você vai estar sobre a guia do Espírito Santo. É bem diferente. Assim, eu quero deixar essa fala por último assim, porque eu aprendi isso. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As pessoas, elas param no mundo tereis aflição. Elas param no mundo tereis luta. Mas eles esquecem que Jesus correu nesse texto falando assim, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vejo esse texto dessa forma. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não paro na aflição.
eu paro naquilo que Cristo deixou para mim. Na vitória. Na vitória. Isso aí. Gente, obrigada. Pastor Márcio, mais uma vez, do fundo do coração, deixo aqui minha gratidão. A alegria é nossa, meu Deus. E, gente, aproveita para se inscrever, para curtir, para derramar, compartilhar, comente, ativa o sininho lá para receber notificação toda vez. Envia para pessoas que você vê que esse assunto que foi falado aqui vai tocar no coração delas. Envia para essas pessoas, seja também um evangelista. Essa forma é uma forma de evangelizar. Por isso que o Desvendando Chamados é para isso, porque essa área que foi falado aqui, foi conversado comigo, com a Karen, você tem um amigo de repente que está passando isso, ele vai dizer, se ele conseguiu, eu também consigo. Maravilha, é sobre isso. Isso é evangelizar. É entrega. É entrega, é transbordar. Deus transborda na nossa vida e a gente transborda na vida das outras pessoas. Gente, obrigada. Do fundo do coração, até o próximo episódio. Deus abençoe. Aleluia.